Então eu queria ler esse texto que está lá em Lucas 10, de 1 a 7 e de 17 a 20. Lucas 10, melhor, de 1 a 12 e depois de 17 a 20, tá? Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe, seara, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então não fique, sabe, você não fique surpreso. Não tem nada de novo se tem pouca gente trabalhando. Não entre nessa vibe, não. É só a coisa mais antiga dos crentes do mundo. A messe é grande, mas trabalhador é pouco. Tem muita coisa para fazer, mas tem pouca gente para ajudar, para trabalhar e para fazer as paradas. Por isso, pedi ao dono da messe, da seara, que mande trabalhadores para a colheita. Isso é uma oração boa, viu, quando está faltando trabalhador. Pedir a Deus: Deus, manda trabalhadores. Você pode ter certeza que trabalhadores e trabalhadoras vão aparecer. Mas também é com o Senhor que pediu, né, o dono da colheita. Aí já é com ele, né? Aí ele diz assim, ó: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Veja o desapego. Essa é uma das coisas interessantes na nossa caminhada e na nossa jornada. Desapego. Aí ele diz assim, ó: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, olha que bonita essa versão. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou em nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Mas mesmo assim, depois de bater a chinela por causa da maldade que fizeram, da rejeição e de maltratados serem abandonados, sai daqui, vocês são... muitas vezes nós seremos convidados a se retirar, irmãos, por muitos lugares. Então também não tem surpresa nisso não, tá certo? Aí ele diz assim: e vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Imagina Jesus, os caras vêm com o relatório todo feliz, alegre, as metas tudo batidas. Bateu todas as metas. Ia expulsar uns 10 demônios no primeiro dia, depois mais 20. Está tudo bonitinho, meta batida, bateu meta. Certo? Jesus e vem alegre. E não tem problema nenhum, a gente não fica tão alegre quando a gente bate meta, nas vendas que a gente faz, não tem problema nenhum de ficar alegre porque bateu meta. Que não é nenhuma apologia contra as metas. Certo? Mas Jesus aqui está dizendo o seguinte: no reino aqui o negócio é um pouquinho diferente. A gente às vezes tem expectativa para com os outros, para que eles cumpram algumas metas em relação a nós, nos nossos relacionamentos e expectativas. E o inverso também é verdadeiro. Aí quando a pessoa não consegue bater meta, é um horror.
tanto para a pessoa, mas quando consegue bater uma metinha, né, consegue fazer alguma coisinha legal na maneira nos nossos relacionamentos, isso daí termina trazendo uma alegria. Então aqui Jesus não está querendo de alguma forma falar mal de metas, e falar mal de que você está bem feliz em fazer o que tem que ser feito. Aqui Jesus está querendo ensinar alguma coisa muito profunda, muito, muito importante para os seus discípulos e que vale para mim e para você também aqui hoje. E você que está assistindo aí, onde você estiver, e você que está assistindo isso aqui agora, depois desse dia, em algum lugar, em algum momento. Pessoal, na boa, vamos combinar? Como é que a gente pode ficar alegre em dias com tantas tristezas? Já parou para pensar? Como é que a gente pode ficar alegre em dias com tantas tristezas? Até a gente não sabe nem de onde vem tanta tristeza de tudo que é lado. Porque se você está com o seu celular, está com alguma informação, chega alguma informação do mundo, chega alguma informação da cidade, do país, de tudo que é canto, alguma informação que não é legal. E a gente fica o quê? Triste. Como é que a gente vai ficar alegre no meio de tanta tristeza, de tanta confusão, de tanta dificuldade, um peso terrível? As enfermidades emocionais cada vez maiores, e a gente sabendo o quanto essas enfermidades derrubam a gente. Às vezes a gente não percebe, às vezes é algo tão grave, tão difícil. Como é que a gente vai ficar? Você sabe que o tema de tristeza, ele é muito perigoso na hora da gente fazer a conversa. E a gente tem que ter uma primeira coisa assim, também bonita, para deixar bem claro, grifado, é de que a gente fica muitas vezes entre a depressão e a patologização das tristezas e melancolias. A gente entra num processo depressivo, não toma cuidado, não busca ajuda, ou a gente começa a ficar triste, melancólico, e já vai correr atrás de algum remédio, alguma coisa para poder fazer. São os dois extremos que a gente tem que tomar cuidado. Agora, depressão é doença, que tem que ser tratado com terapia, que tem que ser tratado com remédio, é doença. E peca aquela pessoa que, ao ver uma pessoa deprimida, seja quem for, seja o seu pastor, seja quem for, peca. Por quê? Porque não está levando em consideração o fato de que existe uma doença séria no mundo, aqui hoje estão dominando o planeta. O nome da doença é depressão, coisa séria, coisa muito séria. Eu sou um camarada que eu não sabia, mas eu teve várias fases de depressão. Não sei se você... porque eu sou meio assim, não sei o quê, engraçadão, não sei o quê, mas isso aí às vezes é só uma máscara, para poder esconder as depressões. Eu sou um sujeito que sempre tive problemas de depressão terríveis, e não fui atrás, e não fui cuidar. E isso acabou com muita coisa. Isso fez com que eu perdesse um monte de situações e coisas e adoecesse muito mais. Ultimamente, eu finalmente tomei vergonha na cara e tomei vergonha na cara assim, né? Fui empurrado, porque eu estava numa situação que não tinha o que fazer mais. Deprimido terrivelmente. E pela graça de Deus, eu ainda não saí dela, mas estou procurando e ainda tentando chegar na normalização. Tomando remedinhos, e vou continuar tomando remedinho, e de vez em quando eu percebo que o negócio está vindo assim, sabe, que o gato está subindo no telhado, eu na mesma hora, já paro, já dou uma cutucada na telha, para o bicho, sabe, ele dar uma escorregada e sair de lá. Então, como é que a gente vai, mano, ficar numa situação dessa, entendendo que é tempo de tanta tristeza, de tanta depressão? Como é que nós vamos ficar alegres com isso? Pessoas que não são de paz. Quanta gente que não é de paz, meu amigo, não adianta. Não é de paz. E você fala assim, meu Deus do céu, mas o que a gente faz com essa raça que não é de paz? Aí você vai lá, Pai do Senhor. Por quê? O cara vai perguntar isso, Pai do Senhor vai falar, no mínimo, se ele for educadinho, ele vai mandar um por quê? Por quê? Por que você está falando assim comigo? Cara, eu estou te dando a paz do Senhor, a paz seja com você. Está amarrado você. Não duvide de gente assim. Não duvide de gente assim. Pessoas, famílias, comunidades, cidades, países em permanente estado de guerra. Isso a gente vê em tudo que é canto.
Gente, por favor, o que está acontecendo ali em Gaza? E os crentes ainda com essa conversa de que o Estado de Israel é o povo de Israel da Bíblia, do Velho Testamento. E os pastores ensinando isso. Esses pastores estão repreendidos em nome de Jesus. Estão ensinando errado. Lá em Gaza, nem Moisés, no Velho Testamento, e muito menos Jesus de Nazaré, aceitaria, não aceitam, porque os textos deles estão aí, na Bíblia Sagrada. Não aceitam aquilo que estão fazendo em Gaza. Eu esqueci do meu chalezinho, pô. Eu viria aqui porque eu estava querendo vir todo militante. Que eu vivo por aí, mas eu esqueci, desculpem. Permanente estado de guerra. E tanta coisa que entristece. Eu fico pensando assim, tanta gente querida que a gente conheceu e que nesses últimos anos as pessoas se afastaram, as pessoas ficaram agressivas, as pessoas nos atacam simplesmente porque a gente não concorda com eles, com a lógica deles, com o que eles creem na Bíblia, com o que eles acreditam na Bíblia. Simplesmente porque a gente, se for ter que abrir a Bíblia, vai ser problema, não é para a gente, é para eles. Porque quem conhece Bíblia não tem problema de conversar com qualquer outro que acha que conhece Bíblia. Então, são dias terríveis, terríveis, terríveis mesmo. Momentos de tristeza, sabe, que também tem os seus movimentos de tristeza. Sabe como é que é um jeito de ficar triste, que está no texto bíblico que nós lemos aqui? Você desejar a paz e ter que pegar de volta. Não é triste um negócio desse? Paz esteja nessa casa. Se o camarada for da paz, que a paz repouse sobre a vida dele. Não é isso que Jesus falou? Mas se não for, pega a paz de volta. Mas não é triste esse movimento? É triste. Outro movimento. Sujar os pés com o pó de cidades hostis. Por quê? Por amor, por missão, por obediência a Jesus. De ir até lá. Só que aí depois tem o outro movimento. Qual é? Bater a sandália, o pó da sandália do pé, para não ficar nem o pó da cidade que te jogou para fora, que foi hostil com você, que não respeitou você por algum motivo. Seja lá por ser quem você é, porque não está no padrão e não é como todo mundo. Seja lá por sua cor, seja lá porque, sei lá, qualquer coisa que a gente sabe muito bem quais são as coisas que hoje em dia a gente vê o preconceito correndo e comendo solto por aí. Ainda bem que existem igrejas e pastores e pastoras e igrejas como a de vocês. Bendito seja Jesus pela vida de vocês. Outro movimento de tristeza, sabe o que é? Viver convivendo com lobo. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. São lobos que têm a opressão da espiritualidade, usam o abuso espiritual. Então tem lobo que é pastor, que é líder, que é pastora, que usa o abuso espiritual. Alguns de vocês estão por aqui, e eu conheço um pouco da história de alguns de vocês, de algumas de vocês. A gente sabe o que é que significa esse negócio da opressão. Isso daí a gente às vezes o quê? Entrando como ovelha no meio de lobos. Mas lobo não é só pastor, existe um abuso que é o abuso do empregador, que é o abuso da lei, que é o abuso da opressão, que é feita para que um trabalhador sinta que ele está obedecendo a Deus se ele ficar na escala 6x1. E ele ainda se sente culpado se ele não ficar, e se ele está reagindo a isso. Esse sistema maldito que está aí dizendo o seguinte: o que é isso? Você tem que trabalhar. Você quer? Vamos trabalhar. Você tem que trabalhar. Lógico que vamos trabalhar. Deus é trabalhador. Deus mandou trabalhar, mas desse jeito não. Deus, quando viu o povo de Israel sendo escravo no Egito, aliás, esse foi um sermão que eu preguei na Avenida Paulista. Aliás, olha, esse pessoalzinho fica me inventando, o pessoalzinho de movimentos, já me chama, eles têm que se preparar, porque eu prego mesmo. Eu prego mesmo, prego o evangelho mesmo. E eles estão gostando. E eles estão curtindo. Agora eu estou virando agora pastor. As igrejas não me convidam mais. Mas os comunistas estão me convidando, o socialista está me convidando, a MST está me convidando, o pessoal da VAT está me convidando.
Ontem mesmo recebi vou falar isso aqui, um convite muito querido, muito gentil, do PCO. Sabe o que é PCO? Partido da Causa Operária. Tá certo? Para que eu possa estar fazendo um curso com eles. Eu aceitei. É para falar de Marx, eu curto, gosto. Então, nesse sentido, ouvir e aprender com o Pimenta sobre a experiência dele com relação... Pimenta é o líder do PCO, que inclusive levei em Santo André. Ele deve estar com saudade de mim, por isso que ele chamou para eu poder participar do curso. Então, esse momento em que você vai olhando isso, você vai falando assim, meu Deus, que oportunidades que estão se abrindo no meio disso tudo, mas é cansativo, é triste. É triste você se sentir rejeitado dentro da sua própria casa, dentro dos seus próprios irmãos, dentro dos seus próprios companheiros de igreja, pastores, amigos, alguns deles que você acompanhou, e eu não acompanho pastor e liderança só hoje não, faz tempo. E agora, quem está me acolhendo de braços abertos são quem? Aqueles que eles dizem que não tem nada com Deus, aqueles que dizem que eles não confiam em Deus, que não sabem de nada. Graças a Deus que eu estou lá. Sempre estive e vou continuar nessa. São movimentos de, movimentos de tristeza. Outro movimento de tristeza, ainda bem que a gente tem poder para isso, Jesus disse, eu dou poder para vocês enfrentar serpentes e escorpiões. E aqui ele está usando a serpente e o escorpião para poder se referir a demônios. Eu dou a você, e você sabe, quando você está com uma batalha espiritual, quem já passou por isso e entende disso, sabe muito bem o que acontece depois que a gente passa pela batalha. Você fica com o corpo exausto, você fica com a alma batida. Você precisa dos anjos do Senhor, como Jesus recebeu os anjos depois que ele foi tentado lá no deserto, para poder confortar e consolá-lo, de tão pesado que é. É uma tristeza que vem com tudo isso. Mas aí a gente quer resolver o problema da tristeza do jeito errado. Aí a gente começa a buscar alegria no desempenho. Se eu desempenhar direitinho, e todo mundo está percebendo que eu estou desempenhando legal, Senhor, nós estamos felizes demais. Olha, os demônios, todos os demônios, não teve nenhum demoninho, porque tem demoninho, tem demônio, tem demonião. Não teve nenhum demoninho daqueles piquititico que eles não conseguiram, que a gente não conseguiu repreender. Repreendemos assim, sai para lá, pivete do cão. Cão pivete. Cão pivete, um cacófago quase, né? Sai para lá, cão pivete. Todos os cão pivete foram repreendidos e tal. Eles estão felizes, estão alegres. Mas eles chegam com essa... A alegria deles está linkada ao desempenho. Percebeu ou não? E aqui é bom prestar atenção. A busca de alegria na performance. Ser performático. A busca da alegria. Eu estou performando bem. Aí você fica todo alegre. E você está buscando na performance aquela sua alegria. O dia que você não performar tão bem, triste. Abatido, abatida. A busca da alegria naquilo que pode ser mensurado. Dá para mensurar o quanto eu estou sendo boa, o quanto eu estou sendo bom? Ai, que gostoso, né? Ai, que gostoso. Dá para mensurar? Arrancou aplauso? Arrancou elogio? Nossa, como eu fico alegre. O dia que não tiver aplauso, tiver vaia, o dia que não tiver elogio, tiver feedback, a gente sabe que feedback pode ter um outro nome. É esse mesmo que vocês sabem. O cara vai, vou lhe dar um feedback. Eu falei assim, não, isso aí é um outro negócio. Começa com F também, mas não é feedback. Bom, buscar alegria naquilo que, na verdade, Jesus está dizendo isso. Não é para ficar alegre com isso, não, porque vocês mandaram bem. Porque na caderneta de vocês está aí. Você, quantos demônios? 12. Qual é ali? 13. Do 13 é mais pesado. Pronto. É isso?
É assim que você busca alegria? Ele pegou e falou com eles, não. Hoje em dia tem um negócio chamado da hipervalorização da alegria, que é o instagramável. Por exemplo, você está alegre, você tem que, de alguma forma, fazer com que essa alegria, ela seja, né? E é interessante, a pessoa, já viu como é que é engraçado hoje em dia? A pessoa está com a cara fechada, mas daqui a pouco ela pega o celular, porque ela está pensando, né? Cara fechada, tá, já viu como é que funciona? Ela fica tão feliz em poucos segundos e registra a felicidade daquilo. Existe aquela hipervalorização da alegria, mas existe a subestimação da tristeza e da melancolia. A gente subestima o momento de melancolia e de tristeza, que é alguma coisa que nos faz crescer quando a gente enfrenta com coragem, com maturidade. Esse é o tipo de movimento que a gente vai vivendo. Mas Jesus chega e fala assim, tem uma alegria que vocês têm que se agarrar. A alegria de ter o nome escrito no céu. Pronto. Agora vamos combinar um negócio para quem é bem pragmático e objetivo. Se o meu nome está escrito no céu, quem vai ver? Vou ficar alegre com o meu nome, grande famoso, está escrito o meu nome. Eu sou famoso, está escrito. Onde? No céu. Me lembra um negócio que eu acho que foi Esopo, nas fábulas de Esopo. Mas se não foi, eu vou dar os créditos a ele. Como ele já morreu faz tempo, ele vai ficar feliz. Alegria póstuma. Alegria póstuma. Diz que na Grécia tinha um camarada que estava preparando, um escultor estava preparando um capitel. Capitel, você sabe como é que é, aquele negócio que foi lá na ponta da coluna, mas bem lá no alto. E ele ficou anos trabalhando naquele capitel e fazendo uma obra de arte maravilhosa. E normalmente, esses capitéis que ficam bem lá em cima, na Grécia, são verdadeiros patrimônios da humanidade, coisas assim extraordinárias. Alguns deles que foram destruídos, estão caídos no chão. Ali você para e olha e fala assim, incrível isso aqui, como é que o cara conseguiu fazer isso? E esse escultor estava fazendo isso, e um funcionário público, que lá também tinha, na Grécia, passando todo dia antes de ir para o trampo, parava, olhava para ele, na terceira vez ficou meio incomodado, chegou e falou assim, mas rapaz, você vai ficar até quando fazendo isso? Até ficar bom, mas já está ótimo. Não está ótimo não. Aí outro dia ele falou assim, mas rapaz, voltou lá, incomodado com o cara fazendo capitel. Falou o seguinte, diz uma coisa, companheiro, camarada. Se esse negócio vai ficar lá em cima da torre, quem vai ver? Aí o cara olhou para ele e falou assim, Deus. Ter o nome nos céus é viver uma vida de lapidador e de lapidadora de capitéis. Entendeu? O nome está no céu, tá. Mas o meu nome não está na lista VIP, de convite, de não sei o quê. Não. Mas o seu nome está no céu. Essa é a alegria. Apesar das tristezas, das guerras, das hostilidades da terra, da vida como ela é, lá no céu é onde está a nossa alegria. Ainda que a gente ainda esteja com o pezão aqui no pó de quem nos hostiliza e que nos fere. Nosso nome está lá no céu, apesar das buscas equivocadas por alegria. Nosso nome está lá no céu. Será que essa alegria, e aí eu me perguntei, né? Será que essa alegria tem a ver com a alegria plena de Jesus? Dá uma olhada lá em João 16, e estamos caminhando para o final. Evangelho de João, 16, a 22. Olha lá. Esse sermão aí, do 16, são momentos maravilhosos de palavras. É o mais longo sermão de Jesus registrado. Mais longo, direto, compacto.
Quando ele está ali naquela noite, que é a quinta-feira, onde ele está conversando com todos os seus discípulos sobre o que iria acontecer. Então o momento está ficando tenso, porque quanto mais Jesus fala, mais tristes eles ficam. Eles vão ficando tristes. Aí Jesus fala assim, e explica, porque eles começaram a questionar. Agora você imagina, esses camaradas andaram com Jesus super populoso, super popular, rabino popular, com uma população, gente, multidões andando atrás de Jesus. Imagina a alegria desses caras. Pô, nós estamos junto do cara. Estamos andando junto com ele. Olha que igreja. Olha que louvorzão. Galileu. Galileu. Lotado. Lotado. Ai, como eu gostaria de ter uma igreja assim, com tanta gente. Galileu. Não tenho problema nenhum com isso, não, mas... Se bem que agora eu estou começando a ter, a pessoa vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? Aí Jesus, 19, dá uma olhada. Percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto, que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Eu falei isso para vocês? E vocês estão aí discutindo, o que ele quer dizer com isso? E era isso que eles estavam falando mesmo. Quer dizer, era só o que faltava. Já não temos mais aquela igreja lotada, aquele louvorzão maravilhoso. Já não temos mais nada. Todo mundo começou a ir embora. Agora já fugiu, só sobrou nós 11, porque tinha um lá que teve que vazar. Certo? Mas o que vai faltando? O que está faltando agora? Ele vai, o que vai acontecer? Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Olha, então é o seguinte, aquilo que vai acontecer vai deixar todo mundo contente. E vocês vão chorar e vão lamentar. Que é assim que funciona. Se você está contente, se você está alegre, e quem segue Jesus de verdade está chorando e está lamentando, não adianta querer fazer quem está chorando e lamentando se alegrar. Que isso é impossível. Mas se você é de Jesus e está chorando e lamentando, também não fique se chateando porque os outros estão dando todo mundo alegre, soltando fogos. Doido isso, né? E está fácil aqui, está em português, não precisa nem entender grego. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ninguém. Uau. Mano, esse Jesus não é fraco não, né? Não é, gente? Ai, eu gosto tanto de Jesus. E aí, eu acho que essa alegria de ter o nome escrito no céu tem a ver com a ressurreição. Tem a ver com a alegria da ressurreição. Tem a ver com a alegria que a ressurreição trouxe. E é essa alegria que a ressurreição trouxe para os discípulos de lá que nos invade até hoje. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele está dizendo o seguinte: e eu agora busco sim, tão somente, que eu experimente o poder da ressurreição na minha vida. Por quê? Porque é um processo onde nós que somos de Jesus, nós vamos experimentando o poder, a alegria da ressurreição nas nossas vidas. E isso Paulo ensinou. Engraçado, porque Paulo ensinou isso na carta aos Filipenses, que é chamada pelos teólogos de a carta da alegria. Paulo o tempo todo fica parecendo um bobo alegre, dizendo o seguinte: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Fulano me atrapalhou, não sei o que, quase me matou, não sei o que, mas alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo. Puxa, você vê um livro tão pequenininho, que na verdade não é livro, são 3 bilhetes que juntaram, de Paulo, que a gente fica nesse negócio de alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Mas o final do livro é que mostra direitinho o que é que significa essa alegria, que é a alegria de Jesus, do nome está escrito no céu. É quando ele diz assim, ó: eu aprendi a viver contente em qualquer situação.
sei passar necessidade, mas também sei ter em abundância. Olha. Os caras já vão lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que esse é o 13. Tem que ler o 12. Na Bíblia é um negócio engraçado. O 12, por exemplo, vem depois do 11. O 13 vem depois do 12. É engraçado isso, eu nunca entendi, mas é assim que funciona. Mas o crente já vai logo no tudo posso naquele que me fortalece. Opa, volta o 12. Aprendi a viver contente em qualquer situação. E Paulo em Filipenses, eu já falei isso aqui algumas vezes. Paulo em Filipenses, ele termina de um jeito maravilhoso. Eu hoje olhando a minha interpretação, a minha análise, ele é até meio que debochado. Porque ele está ali, ele está preso pelo imperador, preso por César, ele está sendo vigiado por César, e pronto para morrer, porque estamos preparando ele para morrer. Ele termina, sabe como na carta? Fulano saúda vocês, fulano saúda vocês, aí no fim ele manda essa. Olha a provocação. E aqueles da casa de César vos saúdam. Vocês nunca prestaram atenção nisso? Sabe o que Paulo está dizendo? César acha que eu estou preso, mas o evangelho não está preso, já está na casa dele. Tem PG lá. Não é maluco isso? E esse cara está se lascando. Paulo nunca vi. Toda vez que ele ia fazer uma viagem, ele ia visitar a primeira cadeia. Por quê? Porque era o primeiro lugar que ele ia visitar. Ou no começo, ou no fim, ele ia parar na cadeia, levando pau. E a gente voltar para olhar para isso, nessa alegria da ressurreição, e de esperançar por um reino de justiça, de paz e prosperidade, que é o reino de Jesus de Nazaré. Mas justiça, paz e prosperidade para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Nós esperamos esse reino. Jesus ressuscitou e todo dia o Espírito Santo vem e enche o nosso coração. Nós esperamos esse dia vai chegar, está chegando, e nós, mesmo que a gente já tenha partido, mesmo que a gente já tenha que dormir com Jesus, nós participamos disso. Nós contribuímos com isso com a nossa vida. Nós contribuímos isso com os nossos estudos. Nós contribuímos isso com a nossa profissão. Nós contribuímos com a nossa mente, com os nossos dons, nossos talentos naturais. Nós estamos participando disso. Quando acontecer, pode ficar tranquilo. Não é só o nome que está escrito no céu. Porque o seu nome representa você. Quem é você? Quando aquele rio, como o Jordão em tempo de cheia, estiver transbordando de justiça, é porque o reino já chegou. Aleluia. Amém? Todos os reinos da terra são explicados por Daniel na profecia, numa estátua de ouro, de um monte de coisa preciosa, até que uma pedrinha cortada sem mão, é lançada e bate no pé e destroça todos os reinos. O nome dessa pedrinha é o reino de Jesus de Nazaré. Aleluia! E quando a gente olha para isso, você fala assim, eita, Jesus ressuscitou. E lembra dos apóstolos, tudo escondido numa casa, tudo sofrendo, tristeza, 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 tristeza. Aí vem Maria, o mestre ressuscitou. Sabe como é? Esse negócio de mulher, esse negócio de misoginia, os apóstolos é tudo meio machão, misógino mesmo, é a cultura deles. Aquilo lá era a cultura deles, não dava nem aí para a mulher. Mas Maria tinha respeito, mas nem assim os cabas acreditaram. A tristeza era tão grande que eles não conseguiram lembrar o que Jesus falou.
Aí vem nas informações, tal. Aí o que acontece? Eles lá em tristeza e lamento, do jeito que Jesus tinha dito para eles. Jesus aparece diante deles e eles olham, ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia. Só que com isso não veio só o fato de que o nosso irmão, o nosso mestre estava morto, mas voltou. Não. Ele voltou porque tudo que ele disse sobre o reino é como se fosse assim, hashtag, agora vai. Depois ainda eles têm um negócio assim, né? Hashtag agora vai, aí Jesus pega e vai embora. E deixa eles lá. É louco isso também, né? É que Jesus ressuscitou, agora que ressuscitou, nós vamos bombar. Olha aí, os caras vão ter que ver Jesus ressuscitado. Não, ele vai embora. E tem um missionário, que eu também já falei isso aqui, que o missionário disse que quando terminou de contar, de traduzir o evangelho de Mateus para um pessoal de uma tribo, os nativos, né? Ele fez perguntas para os caras e falou assim, e aí, para onde Jesus foi? Aí um cara falou, eu sei. Onde? Está dentro deles. Olha, o cara não fez nem teologia, não fez faculdade teológica. Olha. Ele entendeu aquilo que Jesus falou. Eu enviarei o Consolador e ele habitará em vocês. Ele, eu e meu Pai habitaremos em vocês. Ele está dentro de nós, ele está em mim, está em você. Por isso que ninguém e nada pode tirar a nossa alegria. Nada. E isso que tem que encher o meu coração e o seu coração. E eu vim aqui para falar isso para vocês. Como igreja, como ministros. Eu sou militante. E já faz tempo. Arrumador de confusão. E já faz tempo. Não vou parar. Porque em nome da justiça do reino de Deus, eu vou continuar. Você acha mesmo que as coisas que eu acredito, que eu defendo, que eu vou para a rua, que eu não sei o quê, tem a ver com o quê? Tem a ver com o PSOL, tem a ver com o PT, tem a ver com PCO, tem a ver com PSTU, tem a ver com o quê? Não, tem a ver, claro, com a maioria da turma da esquerda, porque é com eles que a gente percebe que eu me aproximo porque converge na luta pela justiça. Mas eu aprendi isso foi com Jesus. Essa turma toda, que é boa, que é legal, meu amigo Boulos, toda essa turma, são tudo gente boa, são caras que têm uma relação boa comigo. Mas eles nem sabem que eu estou evangelizando eles, eu estou discipulando eles. E toda vez que eu apresento alguma coisa do evangelho, eles falam assim, caramba, mas está na Bíblia? Eu falei assim, pois é, Bíblia não é seu livro, né? Mas é o meu.